Tem uma cena no filme famoso aí do Capitão Nascimento que fala de estratégia. Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. E estratégia é uma palavra que está na moda. A gente fala muito que para ir para as redes sociais você precisa ir com intencionalidade e estratégia para colher resultados. E hoje eu estou aqui com um estrategista de redes sociais, de mídias sociais, que também gosta de cinema. E eu juntei as duas coisas. Gostou, Gustavo? Tá confuso, mas para quem gosta de cinema, acredito que entendeu. Aquela cena do filme que fala de estratégia é uma cena maravilhosa, né? O Capitão Nascimento falando de estratégia. Sim. O que é um estrategista? Como é que é? Estrategista digital? O estrategista digital, basicamente, ele é um profissional que ele pensa, né, o digital nessa perspectiva de resultados, né? Quer dizer, é uma profissão hoje. Ele virou, dentro do mercado digital, né, principalmente com o crescimento de cursos e de vendas, de mentorias, basicamente virou alguém que pensa as estratégias do negócio como um todo, olha por cima o modelo de negócio, olha, né, a esteira de produtos e serviços e tenta integrar todas essas áreas, porque cada vez mais, né, o profissional de marketing hoje ele precisa ter uma noção de modelagem de negócios, né, ser de fato alguém que vai pensar para além de o conteúdo, engajamento, isso aí é meio que a superfície. Você é jornalista. Sim, eu sou jornalista. Adoro falar, porque eu sou, né, puxo muito sardinha para minha área. Agora, quando a gente fala muito de redes sociais, a gente fala de likes, seguidores, engajamento, audiência, né? São palavras que estão muito ligadas. O estrategista não se atém a isso. Isso é só uma parte, né, do processo. Eu acho que, né, você falou assim da ideia do jornalismo, né, é que dentro do jornalismo em si, né, hoje mudou, claro, a grade, né, mas quando eu me formei, um papo meio de velho, né, mas o digital ele era uma coisa muito incipiente, né, tô falando aí de 2009, 2010. Então, cara, pensar que isso aí era a época... Né? Existiam sites... na verdade, é isso. Existiam sites, tinha o Twitter, aqui já no Brasil. O Facebook estava chegando em 2010, que ele dá um boom, né? E o Orkut, tinha Orkut. E o Orkut, né? Que ele vem fechar mais tarde. Mas ele já estava também em 2010 Já, 2010 eu lembro, porque foi o ano que eu vim aqui para o hospital, né? De Barretos, que eu trabalhei 4 anos. Então, quando eu cheguei aqui... Era isso, eu lembro que a comunidade do Hospital do Orkut ainda bombava, o Facebook estava caído. Hospital de Amor, você está falando. Exatamente, Hospital de Amor, que depois mudou o nome, né? Mas essa que foi meio que minha trajetória. E aqui, né, no Hospital de Câncer, que na época eu trabalhava, que é o Hospital de Amor, eu não consigo chamar de Hospital de Amor, gente, desculpa. Eu tenho não que me é só você. Tá? Eu trouxe o Henrique Filho aqui e ele disse que existe inclusive existe um estudo falando da tua área, da neurociência, que hoje o neuromarketing também está em alta, né? Da neurociência que estuda o cérebro do doador digital. Então, quando ele vai doar e lê o Hospital de Amor, ele demora para engajar com o linkar com o Hospital de Câncer de Barretos. E isso perde doação. Sabia? Não sabia. Perde doação, porque aquele tempo do doar por empolgação, ele perde. Olha que coisa louca. Mas, né? Então não foi uma estratégia tão boa? Ou ainda está em andamento, porque muita gente como você ainda tem o Hospital de Câncer de Barretos na mente. Sim, sim. Porque você trabalhou lá. Então, esse é o ponto, né? Acho que a gente pode falar do branding, né? Quando você passa muitos anos batendo numa tecla, leva, né, um tempo para as pessoas mudarem, né? Então, outro dia eu estava vendo o estrategista lá que foi do McDonald's, que fez aquela ideia do Mac, né? De chamar Mac com QI, né? E ele falou, cara, foi difícil para a gente fazer a transição, assim, levou uns 2 anos, mas o pessoal incorporou porque a oralidade já era essa, né? Mas aí também ele mudou a fachada de uma loja na Paulista, num lugar que tem uma comunidade, né? Sim. Essa relação do que vem do digital para o que vem para o presencial, para o físico, ela ainda é complicada, não é? Sim, ela é complicada, mas, por exemplo, né, só para voltar nesse caso, já havia uma oralidade dessa sonoridade, né? Então, quando você muda assim radicalmente, por exemplo, todo mundo conhecia o Hospital de Câncer de Barretos, né? Mesmo que fosse em Rondônia, né? Que eu entendo que a estratégia foi meio que essa, como que a gente cria um nome, que era uma questão que quando eu estava lá a gente já falava sobre isso. Como é que vai ser? O Hospital de Câncer de Barretos de Jales, né? Sempre a gente ficava discutindo sobre isso.
Mas eu entendo, assim, nessa mudança, né, de fato, ela, né, já tinha uma oralidade. Então as pessoas já pegaram mais rápido, né, esse impulso. Então é bem difícil. Desculpa, você tinha pergunta, eu acabei esquecendo. Não, eu já mudei toda a pergunta, né? Porque é o seguinte, você falou que você morou em Barretos. Normalmente eu trago aqui pessoas que têm uma relação com Barretos. Você tá de novo em Barretos. Eu tenho uma relação profunda com Barretos. Por que você nasceu onde? Sim, acho que é bom. Eu vou dar uma mini bio aqui para chegar. Vida, que a gente entrou no assunto, eu vou falar um pouquinho, né? Porque às vezes é legal nesse sentido de se situar. Eu nasci em Campinas. Foi lá que eu nasci, morei lá até uns 5 anos de idade. Depois eu mudei para São Paulo. Depois eu voltei para Campinas. Aí de Campinas eu mudei para BH. De BH eu voltei para Campinas. Aí eu passei na Unesp Bauru, que eu fui fazer jornalismo. Mas isso porque a sua família viajava, meu pai, mudava? Meu pai, ele trabalhava resolvendo problemas do banco, né? Ele trabalhava na época no Unibanco, que nem existe mais. Virou depois o Itaú, né? Teve a fusão. Aí ele era muito chamado para essas coisas, assim, precisa resolver um problema em outro lugar, tal. Então ele ia. E a gente ia junto, né? Eu tinha menos de 18 anos, vamos embora. Só que aí quando eu fiz 18 anos, eu falei, tchau, eu tô saindo de casa. E aí, na época eles moravam em BH, eu fui para Campinas para fazer cursinho e prestar, né? Na época eu queria passar em imagem e som ou em multimeios na Unicamp, que era um curso novo na época e tal. Aí eu fiz cursinho, trabalhei no telemarketing, que foi a minha primeira experiência profissional, que é muito doido. Você né? levou muito não? Levei ameaça de morte, levei não, tem de tudo. Todo dia tinha uma ameaça de morte. As pessoas xingavam muito? Era engraçado, porque as pessoas às vezes me ligavam lá e às vezes você via, né, problemas que outras pessoas fizeram, mas explode na sua mão, não tem muito o que fazer. Outra referência, não do cinema, mas das redes sociais, você foi a Judite durante um tempo, né, que o Porta dos Fundos deixou evidente esse personagem. Isso, só que a vantagem é que eu não fazia ativo, né, então eu só recebia os problemas para tentar amenizar. E eu vendia até que bem, assim. O pessoal ligava, eu tentava resolver o mais rápido possível. E aí eu fazia a venda, né? Eu sempre estava entre os primeiros. Como é que ficava o teu lado... TMO? Também. Tempo médio de operação? Não, o teu lado psicológico mesmo. Porque você lidava com a rejeição, mas era sobre você, mas impacta, não impacta? Então, mas eu acho que eu sempre tive esse lance assim de interpretar um personagem. Então, quando eu tava lá, muita gente saía chorando, tem gente que realmente começa a tomar remédio. Teus colegas de trabalho. Sim. O pessoal saía chorando, porque é isso, é uma pressão muito grande só que você tem que, exatamente como você falou, lembrar que não é sobre você. É sobre a empresa que você está representando. Você é um para-choque. Então, quando eles entram em contato, eles estão putos por uma questão. O cara está sem conseguir falar com alguém, veio uma tarifa errada. Então, não é sua culpa, né? E então, eu interpretava esse personagem, né? Eu entrava lá, falava. Eu lembro que eu tinha, imagina, 17 para 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu entrei lá. E aí eu falava com empolgação, Gustavo Padovani, bom dia! Sabe, um negócio mora alto, assim, desnecessário. Mas que falava, não, você tem que falar com ênfase, sabe? E você falava, pode falar mais baixo, cara. A base do treinamento da época era PNL, né? Exatamente. E aí eu ficava lá atendendo, mas era isso, era ameaça de morte. Né? Teve um cara que falou assim, você é tão burro que eu vou enfiar uma faca no seu coração. E quando você sair do trabalho, você vai morrer atropelado. Então era nesse nível. Mas ele nos... você tá batendo muito na mesa. E foi mal. A nossa acústica aqui não é tão excelente. Você entende disso. E aí, aí foi isso, né? Nessa época... Mas ele não sabia quem você era. Ele não ia te esperar na porta. Não ia. Mas é isso, né? O psicológico fica abalado às vezes. Não, na verdade não, porque eu achava engraçado, né? No sentido que... O telefone, quando a pessoa não conhece, é igual porta de banheiro, sabe? O pessoal vai lá e rabisca atrocidades. Que é hoje a internet. O comentário da internet. Você pega qualquer comentário do UOL, de notícias. Você pega, às vezes, pessoas que são extremamente raivosas, que são haters profissionais, que ficam ali atormentando gente famosa ou gente que faz algum sucesso na internet. E aí, quando você vê a pessoa, ela é um doce. Sim. Que personalidade é essa que essas pessoas vestem? Tem um filósofo, Deleuze, ele falava uma coisa, né? Quando você liga a câmera, a realidade se desfaz. E eu acredito muito nisso. E ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, o celular o que é? Tem uma câmera virada para você 24 horas. A realidade se desfaz quando a gente começa a mexer nisso aí, né? Então, de alguma forma, você vai postando, você assume um avatar, um personagem que não é você.
No Instagram é uma versão editada de você, né? Não é o quem você é na essência. Então tem gente que para sustentar o personagem continua nisso, né? E acho que a questão do anonimato faz com que a pessoa se sinta segura para falar qualquer coisa. Porque normalmente Exatamente. os haters são, sei lá, CRO23, né? Isso. GYK, O Vingador 30, Sim, né? exatamente. Nunca é o nome da pessoa. E quando a Raramente pessoa é. E às exato, vezes e aí dá problema jurídico, né? Tem gente que faz ameaça de morte brincando, né? Mas não se brinca com isso. E mas aí... hoje o Instagram, se você fizer uma ameaça de morte, mas... ele já te bane na hora ou te mas põe de tem castigo. isso. Mas, por exemplo, no Twitter, onde não tem essas restrições, é isso. É terra de ninguém. Tá, e aí... vamos voltar para o telemarketing. Vamos voltar para o telemarketing. E aí você resolveu fazer faculdade dessas coisas que estavam na moda na época? Mas você na foi pro verdade, jornalismo. não, foi assim. Quando eu comecei a trabalhar lá, a minha ideia era trabalhar com cinema. No final do dia era isso que eu queria. Mas que idade que você falou que quero trabalhar com cinema? Cara, difícil definir, mas eu era tipo aquela pessoa que pegava aquelas mini DV e ficava fazendo meus próprios filmes no quintal, com meu irmão, colocava umas fantasias, essas coisas de Você já criança. era cineasta? Já. Então. Porque o que aconteceu? Minha mãe, ela trabalhou por um tempo... Minha mãe não era jornalista, mas ela fez letras. E ela trabalhou por um tempo na revista Gula. E eu depois adorava a revista Gula. Não, era Nossa, fantástico, né? Lindíssima. O problema era esse, a gente comia demais, né? Porque, você vai lá, conhece chefe de restaurante. Então, eu comi nos melhores restaurantes de São Paulo, né, nessa não ia lá, imagina, os caras, não precisa pagar nada, né? Ir lá, restaurante caríssimo. E essa era a parte boa. Mas eu acompanhei essa trajetória. E numa época, a revista Gula ela foi da Azul, que era a mesma editora da Ação Games, da Sete... da Showbiz. Que tinha, né? um loguinho assim, redondinho. Isso. Então, tudo isso vinha para casa e isso me influenciou, né? Cara, eu assistia, com 12 anos, eu tava assistindo Tarantino, sabe? Tipo, essas coisas, assim. Lia lá, se é o filme novo do Clint Eastwood, sabe? Trilogia das Cores, do Kieslowski. Então, eu ia lá e assistia, porque eu lia sobre aquilo. E a mesma coisa com música, né? Então, essa foi minha referência para o jornalismo, né? Muito pelo jornalismo cultural. E, obviamente, que isso me impactou. E buscar sobre música, cinema, literatura. Aí você vem parar no Hospital de Câncer de Barretos. Exatamente. Hospital de Amor. O que tem a ver? Eu falo. Um cara que vai para a faculdade por causa de cinema acaba caindo no jornalismo que tem ali o seu viés cultural. Sim. E aí vem trabalhar no Hospital de Amor porque por necessidade? Eu explico. Basicamente foi isso. Só quando eu entrei na faculdade, eu entrei com essa ideia muito cultural, que eu quero ir por esse caminho. E eu prestei jornalismo, prestei imagem e som, eu fiquei na lista de chamado, mas não fui chamado. E falei, cara, eu vou fazer jornalismo, que é meio que, né, o ADM das humanas. Falei, alguma coisa, em algum momento eu posso trabalhar também com o cinema. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Porque ele desenvolve também, assim, não sei, né, hoje. Sim. Mas desenvolveu um senso crítico também, Sim. que é necessário para quem quer ir para as artes, né? Perfeito. Para não ser manipulado pelo que está aí. É porque o jornalismo ele tem um pragmatismo, né, do trato da informação, aquela coisa toda que a gente sabe que a gente aprende. Mas, ao mesmo tempo, ele te dá um campo aberto para que você... eu quero ir pelo jornalismo cultural, esporte, não sei o quê. Então, quando eu cheguei, por exemplo, a última coisa que eu queria, foi uma das coisas que eu mais fiz na faculdade, foi rádio. Né? Então, eu tive um programa na Unesp FM por 4 anos de literatura e eu fazia meus programas de música numa rádio ou outra que eles tinham digital, que era uma rádio laboratório. E aí, lá dentro, né, eu falei, cara, eu vou me formar, eu gosto da área acadêmica e tal, fiz uma pesquisa sobre o cinema nos anos 20, que depois virou meu filme aí, 15, 16 anos depois. Só que aí, lá nesse momento, eu saí da faculdade e falei, cara, eu vou ter alguma experiência, né? E você sai, tem pouca experiência, fez estágio, trabalhou lá. Rádio era uma coisa que eu não queria mais trabalhar. E aí surgiu essa proposta, né? De tipo, eu estava procurando emprego, né? Eu tinha uma amiga, a Edith, mãe de um amigo meu. Minha amiga. Sua amiga que também. ainda vai sentar nessa cadeira, viu, Edith? Ela tem que vir aqui. Um dos amores da minha vida, ela sabe, ela assiste. Ela assiste, ela vai. Legal. Eu não falei para ela que você vinha, ela vai levar um susto, inclusive, né? Mas foi diretora da IPTV, não só Ribeirão, foi diretora da IPTV Campinas, nós nos conhecemos. Quando eu conheci a Edith, ela era toda poderosa da IPTV. As pessoas tinham até medo de chegar perto dela, virou uma amiga querida. E a Edith era sua madrinha aqui, né? Exato. Aí ela falou, cara, você... manda seu currículo aqui, estão precisando de alguém aqui no hospital, né? Porque ela conhecia a Karina e tal, mandou, fiz a seleção com outros candidatos, a Karina me escolheu, eu falei, não, vamos embora.
E aí eu peguei e mudei para cá, né? E pior, né? Eu cheguei aqui, eu tava com uma pneumonia, cara. Eu lembro até hoje, fiz o exame lá no hospital, deu insalubre, sabe? No teste. Tava mal, cara, com dificuldade de respirar, mas cheguei Quase aqui. que perde o emprego. Mas passei, né? Deu tudo certo, mas eu tava muito mal na minha primeira semana aqui. E aí tem uma história pessoal também com o hospital, depois que você acabou virando filho de paciente. Isso, então. E aí, nesse processo, né? Depois de... na verdade... Antes até de eu entrar, minha mãe já tinha, né, câncer, ela fez o tratamento fora e eu falei, mãe, vamos, tem médicos aqui que podem dar uma outra opinião. Então ela fez parte, né, dessa, principalmente a questão da oncologia clínica, né, ela fez parte aqui e ela fazia parte do tratamento em Campinas, né, então ela conseguiu ter esse negócio. Eu falo, né, o hospital eu vi e vivi com ele de todas as maneiras, né, como profissional, como alguém que trabalhou lá. Eu já fui operado lá, tirei uma vesícula. Né? Tive minha mãe que fez tratamento. Também fui paciente do hospital, também já doei para o hospital. Então, o hospital foi muito importante assim, né, na minha vida profissional. Mudou tudo, né? Porque não só pelo trabalho em si, né, que eu fui trabalhar exatamente na comunicação. Na comunicação, mas especificamente para essa área digital, né? Eu cuidava do site, das estratégias digitais, das postagens, que depois foi se ramificando em outras coisas, né? Tá. No hospital você já era estrategista. Já era. Não dava esse nome, né? Eu entrei como analista ali, né? No registro, na CLT e tal. Mas hoje, até hoje, esse nome ainda é recente, digamos recente. Assim. Né? É recente, porque é isso. Como função profissional ainda é. É uma criação do mercado digital de infoprodutos, basicamente, né? E desse universo. Porque você tinha antes os CMOs, né? Quem era o executivo ali, que fazia as estratégias, e foi uma adaptação, porque no digital você comprime muitas coisas, né? E foi o nome que foi encontrado para falar, alguém que pensa estratégia, pensa copy, pensa a interação do tráfego com as ações que vão ser feitas. Agora, modelo eu de preciso negócio. fazer aqui uma explicação, digamos assim, porque a gente tem muitos especialistas, e aí eu estou fazendo aspas mesmo no ar, porque é exatamente isso. A pessoa que compra um curso online, digital, não termina, porque qual que é o índice de 10%. 10% das pessoas que compram um curso conseguem terminar. 10%. É absurdo. Será que eu terminei 10% dos cursos que eu já comprei? Boa pergunta. Faz o... Eu acho que nem 10% que eu comprei tanto na pandemia. Depois cobrem dela, ver se ela pandemia traz eu comprei tanto. Eu compro até hoje. Não, mas Às vezes dá insônia, eu começo a comprar curso. Mas tem um cuidado. Mas tem que tomar cuidado, porque tem isso, né? Aqui baixou o preço também. Baixou o preço, mas tem isso. A gente fica viciado. É a ideia da dopamina, sempre, né? Você compra, você fala, nossa, agora... Mas não adianta nada se você... Não adianta nada se você não dedicar, e principalmente se você não pôr em prática, né? Mas tem gente que vai lá, compra esse curso, um ou outro, né? De um grande player do mercado, e depois nem termina o curso e sai vendendo como... mentor, guru, sei lá o quê. Sim, tem. Não é o meu caso. Você não é o seu caso, você não comprou nenhum curso. Não, eu ralei bastante. Assim, né, quando eu estava aqui no hospital, eu já fazia isso. E aí, por isso, inclusive, eu fui buscar uma especialização na FGV em gestão e marketing. Então, eu fiz o MBA aqui, que era na filial de Rio Preto, né? Então, terminei parte aqui, parte em Ribeirão, porque depois, né, fechou lá a turma. Enfim, aí eu fui dar aula na FGV, né, de marketing voltado para isso, e fiz... Você foi professor da FGV? Fui. Porque você ainda é professor universitário, né? Sou. Eu dou aulas em algumas instituições para pós-graduação, né? Porque o regime da pós-graduação ele tem um vínculo diferente como prestação de serviço. Então, você como fica são mais aulas... livre, Isso, né? Exatamente. Então, eu dou aula hoje na FGV, na Méliès, que é uma escola de cinema lá de São Paulo, de animação e produção executiva, e também na UFSCar, que tem um mestrado profissional lá. Quer dizer, você tem dois lastros grandes, UFSCar e FGV, que é o lastro, e aí você também está numa de inovação, digamos assim, nessa área já mais nova, né? Isso, porque foi uma coisa que eu percebi aqui no hospital, que eu achava interessante nessa área. Mas claro, né, eu acho que tem todos os ciclos de vida, né? Aqui também, paralelamente, né, você sabe bem dessa história, né, posso contar depois que eu
fundei junto com outras pessoas um coletivo cultural. Então foi um fim de um ciclo, assim, né? Algumas pessoas acredito que ainda vão lembrar que é o Gema Genérica. É o Gema Genérica. Eu era fã do Gema, eu era frequentadora, chegou até casa. Sim, chegou nós até tivemos uma sede. Né? É. Eu era frequentadora da sede, eu lembro de um grande evento na pracinha, em frente Fizemos vários. à estação. Sim. Né? Foram várias as iniciativas. Depois a gente pode entrar nessa história, que é uma história quase que à parte, né? Mas é exatamente isso, né? A minha trajetória... Aliás, foi a primeira vez que em Barreto se falou a palavra coletivo. É um coletivo cultural. Sim. Se não me engano, foi a primeira vez. Talvez sim. Nós estamos falando de quando? Nós estamos falando de... Isso aí foi 2011. Tá. Né? Naquele momento tinha um pouco desse aspecto, assim, né? Nas redes, né? Que foi a época que eu cheguei aqui em Barretos, né? Depois, assim, de um processo grande de chegada de várias plataformas, né? Que hoje a gente entende que é meio que um resultado, né? do crash lá de 2008. Os Estados Unidos investiu muito, né? nas plataformas de tecnologia. O Facebook cresceu, né? O Estado americano o norte-americano é muito empreendedor, né? Ele coloca assim muita grana, ao contrário do que as pessoas acham, né? Que é só, né, os grandes gênios que estão lá, mas, né, tem um estudo muito profundo da Mariana Mazzucato, que é uma economista, que ela mostra isso, né? O Estado americano investe muito, né? E só que é mais interessante a narrativa muitas vezes de não, são só romântica do criador, do inovador e tal. Mas esses caras, eles estão ali com uma puta estrutura estatal também, né? Não só o faturamento que é enorme da empresa, mas tem para investir em tecnologia, porque você tem muito desperdício, né? Você acaba tendo uma inovação. É muito teste para 1% das coisas, 2% das coisas funcionarem, né? Então, 1% quer dizer, mesmo? Não, eu digo assim, média geral da ciência. Entendeu? 2%. Você precisa de bilhões. E aí a gente vai ter que falar de rede social, não tem como, né? Claro. É um fenômeno historicamente muito jovem. Muito. Né? Nós estamos falando aí exatamente disso. 2010 para 2025, aconteceram várias revoluções Muitas. dentro das plataformas digitais e o que hoje a gente chama de rede social não era nem pensado em 2010. Né? Não tinha... Eu me lembro muito bem que o Instagram é um brasileiro que inventou, se não me engano. Sim, é o Eduardo Saverin. Era um porta-retrato digital. Isso. A gente Polaroid, postava né? foto. É um Polaroid. A gente fazia uma foto, achava bonita. Vou postar para que outras pessoas vejam. Sim. Só isso. Hoje virou um estilo de vida. Sim. Ele interfere demais na nossa vida, inclusive. Agora, quando a gente fala em rede social como local onde as pessoas enriquecem, e é aí que entra o estrategista, né? Não é só que elas vivem disso, mas a gente tem casos no Brasil de pessoas que ficaram milionárias. Sim. Bilionárias, posso dizer. Aí pira tudo, não pira? Então, é que tem muitos... E a gente não tem esses investimentos estatais, a gente não tem essa estrutura econômica como nos Estados Unidos tem. Sim, mas eu acho que são coisas distintas, né? Então, por exemplo, a inovação em si, tem até um autor que fala muito disso, o Howard Becker, né? Ele é um fenômeno social. Então, você precisa de uma rede de cooperação para que isso aconteça. E quem é que bancou isso lá atrás para falar assim, olha, nós estamos fazendo uma coisa que não existe, que ninguém nunca fez, então a gente vai errar. Tá. A única certeza que se tem é que muita coisa do que vai ser lançado assim, não vai virar. Exato. É que tem uma diferença, por exemplo, quando a gente vai falar, sei lá, um bilionário como Flávio Augusto, é alguém que o digital, obviamente, colocou bilhões no bolso dele. Sim. Só que, veja, ele não criou, ele tem um negócio que... Por mais que tenha lá suas inovações incrementais, não é uma plataforma global onde você está entrando em vários sites. Ele existia antes das redes sociais. Isso, ele existia antes das redes sociais. Curso de vendas. Isso, exatamente. Desde dos primórdios do presencial. Exato. Ele já era um palestrante. Exato, mas você pega, por exemplo, sei lá, os grandes players do mercado, né? Leandro Ladeira... Sei lá, em uma certa medida dá para falar até no Pablo Marçal. Rocha. Érico Rocha. Então, eles, de fato, eles criaram ali, mas o que eu quero dizer é que grandes empresas de tecnologia que estão criando negócios em escala global precisam de investimento estatal. Porque senão você não consegue chegar nesses 190 países com uma estrutura que se tem que é muito diferente. Uma coisa é vender curso digital, que você de fato consegue escalar. Hoje não é mais tão fácil. Essa galera começou há muito tempo atrás, era outro preço de tráfego, era outra lógica de consumo. Né? Hoje não é tão fácil você entrar. Eu sei. Entendeu? Eu ainda você não enriqueci. Eu estou com o curso lá. Também não estou investindo. Nós vamos conversar sobre isso depois, nós dois, tá? Exatamente. Mas eu sei. Se fosse, eu já estaria... Né? Eu tenho o curso.
E ter o curso não significa absolutamente nada. Não, porque não é simples o processo da pessoa chegar e vender. Então tem uma série de estratégias que você pode fazer hoje que garantem, né, um faturamento legal, né? Não é mais essa coisa de eu vou colocar R$1 de tráfego, vai voltar 10. Isso não existe mais, entendeu? O custo de aquisição, o CAC, né, o custo de aquisição do consumidor, ele está cada vez mais caro, então você precisa saber jogar muito bem. E aí a gente vai falar agora com quem, né, só usa, né? As pessoas estão muito desinteressadas em tudo. A bendita do estudo hoje da neurociência, do neuromarketing, na dopamina vagabunda que a gente fala, né? Então as pessoas querem rir. Eu não sei se as pessoas querem mais ter tanta informação ou formação buscando redes sociais. É que assim, vamos pensar que as redes sociais, elas foram feitas, elas são um grande painel de anúncio no final do dia. As pessoas dão outros significados para ela, mas basicamente é uma plataforma de investimento de... Mas o Facebook nasceu lá atrás porque o próprio Zuckerberg era um cara muito tímido, nerdzinho, e não conseguia chegar nas mulheres. Sim. Né? E ele queria escalar aquele livro famoso dos Estados Unidos, que é o livro de fotos do ensino médio. Isso. Ele queria escalar isso para a faculdade. Estudava em Harvard, né? Mas ele queria conhecer mulher. Era o que ele queria, basicamente. Sim, exatamente. E a gente usa a rede social como a gente usava a relação na sala de aula. A turma do fundão que quer se relacionar com as nerdzinhas lá, as CDFs que sentam na frente, o meião que quer que tem os esportistas. Então, a gente usa a rede social assim, né? Então, eu acho que, sim, a rede social ela tem muitos usos, né? Inclusive, o Brasil, ele é o segundo país mundialmente que mais passa tempo, só perde para a África do Sul nas redes sociais. 9 horas, é isso? 9 horas exatamente. por dia. E aí tem, né, uma série de relações que a gente pode traçar em relação a isso, desde a questão da desigualdade mesmo do país. Porque pensa, o que é você ficar num país onde tem uma das 10 potências mundiais, em que, né, tem uma população com essa desigualdade de renda que passa tanto tempo online. Né? É muita gente que está assistindo vidas que você nunca vai ser, ou que você nunca vai se transformar, mas que esse espetáculo midiático faz com que a pessoa fique ali grudada, né? Eu quero consumir isso. Então, se você olha todas essas estatísticas juntos, tem uma certa lógica. Elas não são à toa, né? Os dados, eles conversam entre si, né? Tem essa relação casuística. E por que você se apaixonou tanto por esse universo? Tá. Mas não ali na tela, mas atrás da tela. Essa relação do ser humano, essa relação comercial. O que te fez ir fazer esse monte de formação que você tem? E eu não li teu currículo, obviamente. Não, tudo bem. Né? Porque a gente começa a ler currículo, o povo já... De novo. Não, aí a gente perde a audiência, né? Claro. Porque ninguém tá nem aí com a sua tranquilo. formação. Não. Eu acho que tem... Aí que tá, né? Depende aonde você fala, o que você fala, e então as coisas elas acabam entrando em caixas, né? De fato, na internet, eu não diria assim que eu me apaixonei pelo marketing, eu não sou essa pessoa. Tem uma coisa que o jornalista, inclusive João Antônio, fala, né? Ele tem um livro chamado Abraçado ao Meu Rancor, que é um dos textos mais legais sobre jornalismo, que ele fala... E eu acho que eu tenho essa relação com o marketing, com a profissão. Eu não gosto, assim, muitas vezes de pessoas extremamente apaixonadas pelo que fazem. Porque eu acho que a gente precisa ter um certo senso crítico, assim, sobre nossa formação, sobre aquilo que a gente faz, que eu acho que isso traz uma melhora na nossa qualidade mesmo do que a gente está fazendo. Então, acho que eu sempre gostei da questão da criação. Isso sempre me interessou, independente do formato, né? Por isso, eu acho que eu acabei indo para esse lado multiplataforma, de trabalhar com cinema, com produção de conteúdo, porque me interessa essa conexão entre as coisas. E quando você chegou, era tudo mato. Era tudo mato. Aqui em Barretos... Era tudo mato. Então, isso. O que você fizesse ali... E aí eu acho que tem a ver também com algumas percepções. Por exemplo, eu vi que eu sou bom... Eu fui percebendo ao longo do tempo que eu era bom em vendas, eu fui percebendo ao longo do tempo que eu entendia bem as pessoas e podia ajudar numa série de projetos. Será que o telemarketing ajudou? Com certeza. Eu acho que tudo, né? Tudo que a gente faz profissionalmente é uma construção, é como se fosse um tijolinho, né? O hospital teve uma parcela muito interessante, o Gema também. Né? Eu acho muito ruim assim quando os profissionais têm uma carreira e meio que vai jogando fora, né, uma parte assim, disso. E eu realmente não consigo entender. Porque tudo que a gente faz é experiência, né? Vira um banco de dados humano. Impacta no ser humano que você é. Exatamente. E você vai combinando, né? Porque acho que aí que estão as coisas mais interessantes. Você vai combinando
habilidades, digamos assim, conhecimentos que você tem para construir uma coisa nova, né? E aí acho que é isso que é o bacana de você envelhecer também, né? Você vai entendendo quem você, como diz o David Bowie, né? Envelhecer, peraí que é a frase dele, ele fala envelhecer essa coisa maravilhosa no qual nos tornamos quem sempre deveríamos ter sido. E eu acredito muito nisso, assim, quanto o tempo vai passando, você começa a perceber, isso aqui se conecta com isso, né? E aí você cria espaços para você trabalhar, né? Ainda mais hoje com a internet, de formas interessantes, né? Então hoje, pelo menos, eu busco, né, com essa formação que eu tenho, fui fazer o mestrado em imagem e som, depois fiz o doutorado, né? Concluí agora em multimeios na Unicamp. Você tá para virar doutor? Eu já virei. Eu só falta pegar o diploma agora. Agora você já concluiu. Isso, já concluí, já defendi tudo. Tá. É isso. Agora, né, tem um processo aí e tal, mas é isso. Já posso poder. O Lombardi, ele não avisou a gente, não. A gente teria que colocar. Mas é que eu não gosto. Tanta gente se intitula doutor sem ser. Não, mas eu não né? gosto dessa. Ok, sabe? Eu acho que é legal não ficar muito. Isso é doutor. Tá bom. E assim, claro, né? Uma conquista, né? Um privilégio no Brasil você conseguir fazer isso, Sim. né? Mas assim, não é uma coisa que eu vou ficar vangloriando. Eu acho que, vamos para o próximo passo, entendeu? Então, hoje, eu acabei nesse processo, como você perguntou lá atrás, né? Como que eu fui cair, ou como que eu acho que foi uma soma de coisas, né? Então, eu vejo que ao longo da trajetória da minha vida, eu fui trabalhando de coisas e eu me entendo que... Quer dizer, eu entendi nesse processo que tem ciclos, né? Então, a nossa vida, ela tem ciclos. E, às vezes, você tem que mudar o vento, a direção, quando você vê que o ciclo se fecha. Então, e não é uma caixa só, como você usou a expressão das caixas, mas não é uma caixa só. Não é. Você acabou... voltando para o sonho inicial. Você hoje produz filmes. E eu gosto muito mais... Você já atuou, inclusive, como ator em filme. Exatamente. Você tinha esse conhecimento da tua veia artística? Não. Tinha, né? Porque... Como atuação? Sim, porque quando eu fazia lá os filmes, eu também atuava de frente para a câmera. Porque não tinha outra pessoa para atuar também. Exato, não tinha. Era eu e meu irmão. Aí eu chamava meu irmão, mas meu irmão 10 anos mais novo, né? Abraço aí pro Gi, meu irmão. E aí ele... Cara, era isso, né? Então eu sempre dava um jeito de fazer as coisas. E eu acabei virando ator por acaso, né? Assim, porque eu estava um dia na faculdade, tinha terminado lá um trabalho, não tinha muita coisa a fazer, eu vi um teste, assim. Eu falei, vou entrar aqui. Aí eu entrei, eu conheci uma pessoa lá, fiquei conversando, você quer fazer o teste aí? Falei, vamos. Aí fiz, fui para casa, esqueci. Aí no outro dia de manhã me ligaram. Você se ferrou, tu vai ter que fazer o filme. E que filme que é? É um filme que chama Reflexo. Pode tá no Vimeo. Chama Reflexo esse filme. E a história de eu fiz um adolescente, é meio que uma malhação, mas com um drama psicológico meio Antonioni, assim, um negócio muito mais silêncio. Pesadão. Na verdade, o Felipe Teran, que faz o ator principal, né? Eu que era o Fábio, agora esqueci o nome dele, mas acontece, muitas informações na vida. Mas ele basicamente tem, né, sugere que ele tem uma certa esquizofrenia, então ele vê coisas, e eu sou lá o amigo meio engraçadão dele, sabe, do fundão ali, que fica enchendo o saco dele e trazendo ele para a realidade. Foi uma experiência incrível, né? E aí, óbvio, me fez me apaixonar mais. Mas você não tinha feito um seu ainda ou já tinha? Nunca. Tá, aí depois o diretor desse filme, que é o Juliano Gerbasi, depois de alguns anos, a gente... Que não é desconhecido, diga-se de passagem, né? Sim. Não é uma pessoa desconhecida, já é uma pessoa da área mesmo. Então, ele se formou comigo, né? Ele me chamou para fazer quando ele dirigiu, foi o primeiro filme que ele dirigiu, eu atuei no primeiro filme dele. E depois a gente fez um outro documentário que agora está em fase de pós-produção, que é sobre Monte Alto, que a gente fez uma história da cidade, que Monte Alto é uma história incrível, né? Tem achados lá fósseis paleontológicos, arqueológicos, e ainda tem a menina Isildinha, né? Que é o corpo de uma criança de 11 anos que fica lá numa tumba, né? E tem toda uma história doida, que o irmão dela trouxe ela de Portugal, e teve uma batalha judicial para tirar o corpo lá da cidade, ele ficou... Enfim, é uma história... E aí a gente acabou trabalhando nesse filme, né? E eu acho que essa vontade de trabalhar em cinema, ela sempre existiu, mas eu acho que veio no momento certo, assim, de uma certa maturidade, porque o mercado de cinema é muito difícil, né? E hoje você tem 2 seus? São 2? Hoje eu tenho, na verdade, são 3 curtas, né? Que é o Pé de Besta, que é um derivado de Monte Alto, que é um documentário sobre um paleontólogo, que é o Marcelo Adorna, que é lá de São Carlos, que ele tem a maior coleção. Ele colecionava pegada de dinossauro. Ele ia, né, nessas pedreiras que a galera tava lá. Porque São Carlos, se você andar, você acha pegada de dinossauro na rua, nas paredes, né? Na igreja tem lá também. Araraquara também tem isso.
Porque é isso, né? Basicamente, as sedimentações estavam lá, o pessoal quebrando o dia inteiro, nem sabe, nem vê. Tijolo, e por isso que tem em todo lugar. Então, a história dele, esse é um curta. O outro é esse Monte Alto, que vai ser lançado no ano que vem. E aí eu fiz aqui em Barretos o Para Além do Parque, né, que é uma longa-metragem que eu lancei no ano passado sobre os artistas autorais aqui da região. E eu fiz um outro curta, que é o Caipiras nas Telas, que eu lancei esse ano, que é sobre o cinema nos anos 20 em Campinas. Eu estava me referindo a esses dois, porque eles sim. já têm até audiência, assim, né? Você já fez várias sessões. Já. E ainda tem várias para esse ano ainda. Todas gratuitas? Todas gratuitas. Agora, me explica, por que Barretos? E por que olhar Barretos para além do parque, é o Parque do Peão, né? Onde se apresentam os maiores artistas sertanejos e não sertanejos também do Brasil, com certeza. Sim. E você quis ver a moçada que está... A gente ainda fala margem, né? A cultura marginal ainda usa esse termo nos 80? Acho que sim, mas não é pouco usado. É porque a ideia... o autoral, né? A ideia do Para Além do Parque foi essa, é olhar para uma Barretos que muitas vezes não é conhecida, né? Porque é normal, olha a máquina, né? O canhão que é a festa, tanto pela idade, tanto pela estrutura, olha, né, o tamanho da magnitude da festa. Só que tem uma cena aqui, e hoje mesmo eu fiz o teste, eu exibi o filme no Instituto Federal, perguntei pessoal, tinha, 60 pessoas na sala, falei, quantos desses artistas vocês conhecem? 2 pessoas levantaram as mãos. Apenas 2. Tinha mais de 20 artistas dentro do filme, entendeu? Então, eu acho que ele tem essa função, o filme, de apresentar um caleidoscópio, né, um cenário que existe aqui, que é muito rico, e eu sei que é muito rico, e por isso você me perguntou, né, por que Barretos? Porque eu morei aqui por 4 anos, eu fundei, morei na sede do coletivo Gema Genérica, e aqui eu conheci artistas incríveis, que estão há anos na estrada e que têm um trabalho excepcional, que tocam não só aqui, mas no Brasil inteiro, na América Latina e no mundo, viajam o mundo inteiro, e as pessoas não conhecem aqui ou não reconhecem. Que é uma coisa natural, não é só a exclusividade de Barretos, mas é isso. Né? Os artistas, geralmente, da cidade onde você sai, geralmente você sai da cidade para você não vai ser reconhecido. Né? Que não são sertanejos. Que não são sertanejos. Porque aí a gente fala assim, mas tem muito, em cada esquina tem alguém cantando aqui não sertanejo. É Goiás, né? Não é igual Goiás, que tem realmente sertanejo. Mas aqui tem uma multiplicidade. Tem rap, trap, MPB, tem samba, tem muitas vertentes, né? Então tem pessoas que estão ali, um trabalho excepcional. O Flex B, por exemplo, que é um cara também que é muito legal de você chamar de conversar, que ele tem uma experiência grande, ele já tocou nos maiores festivais do Brasil, já tocou na África do Sul, no México, e basicamente é isso. Ele mora aqui, ele desenvolveu selos, inclusive um deles, salvo engano, se não estiver enganado, ele é com o Alok. Então assim, o irmão do Alok, uma coisa assim. Então ele tem toda uma carreira e poucas pessoas conhecem aqui. O DJ Chimpa, campeão mundial de discotecagem. Se não me engano, 5 vezes. Não, 5 vezes nacional e 2 vezes mundial. Mas, excepcional, né, cara? E, então você tem diversos artistas... Eu até já convidei o Chimpa, mas ele é tímido. Ele é tímido, é verdade. Eu gravei o documentário com ele. Não sei. Ele suava, assim, ele tava assim, ai meu Deus, diante da câmera. Ainda pego, viu, Chimpa? Ainda pego. Você vai convencer, vai devagarinho que ele vem. E é ótimo, tem o Maestro do Caos, tem o Caborja, Radiação X, tem a Estela Blanco, que também é uma cantora pop, que está no filme. O Cadu Velasco, que é sertanejo, que traz também um outro lado, né, do sertanejo alternativo, digamos assim. Que também tem uma história com o Hospital de Amor. Que também tem uma história com o Hospital de Amor, também tem uma história, né, com o Parque do Peão, uma relação. Né? Então a gente mostra isso, a batalha que no fim, independente do gênero... Como é que você fez essa pesquisa para fazer o filme? Tá. Essa pesquisa, primeiro, ela começou do que eu já conhecia, né? Porque eu conhecia muita gente daqui, conhecia o cenário e eu nunca me desconectei de Barretos. Eu saí daqui em 2014, mas de lá, todo ano eu voltei para cá pelo menos uma vez. Por quê? Amigos, eu acho que eu fiz uma rede afetiva aqui. Você morou em Belo Horizonte, você morou em Campinas, você morou em São Paulo. Por que Barretos? Porque aqui eu construí relações incríveis com pessoas que... enfim, fizeram uma parte intensa na minha vida, né? O Alex, o Mário, o Messinete também, que agora voltou para Barretos, inclusive voltou hoje para Barretos. Então, sabe, são pessoas que... O Messinete voltou para Barretos? Voltou para Barretos, está aqui agora. Então, olha só, né? São pessoas que foram muito importantes para mim na minha vida
Então, eu criei uma amizade, um relacionamento, principalmente com o Mário, né? O Mário, meu irmão, meu... Cara, assim, né? Tipo, a gente já fez... Eu falo, a gente só não casou, né? Porque a gente morou junto, trabalhou junto, fundou um coletivo junto, fez filme junto. E quando você vê meu Barreto, você fica na casa dele. E quando eu vejo meu Barreto, exatamente. Então, assim... Eu só não vou falar nada porque eu sou apaixonada por Barretos. Eu moro em Barretos por opção, não por falta de... Né? Já recebi convites para ir embora da cidade, mas eu sou apaixonada. Mas eu entendo. Acho que Barretos é apaixonante. Eu acho que tem uma coisa muito legal aqui, que é isso. Eu acho que tem esse acolhimento. Eu acho que as pessoas aqui, elas sempre, né, aquela ideia de somos todos irmãos, né, que é o lema mas eu acho que tem muito isso, assim. Eu sempre me senti muito acolhido desde quando eu cheguei. E tem suas contradições que também são maravilhosas, né? Tem. Porque há um acolhimento de pessoas. Sim. E como sociedade não há esse acolhimento tão grande. Eu acho que esse é um problema mundial, né? Pra gente começar. Mas tem isso, sim. E quando você começa a estudar sociologia, você vê que é instinto de preservação mesmo, vila, né? Do se conhecer, do quem é o forasteiro. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu não sei se essa percepção está equivocada, você mora aqui e aí você pode falar até melhor. Mas eu morei em São Carlos também, 4 anos. Eu falo que aqui é uma cidade que cresce e evolui mais que São Carlos. Porque eu vou lá também em São Carlos, conheço super bem, morei 4 anos lá. A cidade é a mesma coisa desde 2010. E aqui abriu um shopping. Não, aqui mudou bastante. Quando eu cheguei aqui em 2010, não tinha cinema, o Cine Barretos era fechado, não tinha shopping. Acho que se bobear, o japonês só tinha um Agifly. Olha isso. Não tinha nada cultural rolando. E olha que hoje é bem diferente uma cidade. Não, quando eu saí, vou aproveitar a sua fala, você vai me permitir. Claro. Eu vou aproveitar a sua fala para fazer meu merchan. Pode fazer. Porque olha o prédio que a gente está. Verdade. Olha essa estrutura que eu uso para gravar o podcast. Né? É um prédio de frente à região dos lagos, todo espelhado. Você viu a fachada do prédio, a arquitetura do prédio. Um investimento de uma mulher, né? A Arani, que é uma advogada, e que sonhou mesmo em ter o seu escritório num lugar bonito e fez um prédio bonito e que tem um andar inteiro de coworking. Essa sala vai para o pool do coworking. Né? É usada tanto pelo escritório de advocacia quanto vai para o pool do coworking, uma sala de reuniões. Agora, a estrutura de um andar inteiro com as baias de trabalho, com essa qualidade de equipamento, material, mobiliário, cara, é Barretos. E eu não gosto. Eu fico um pouco assim insatisfeito quando a pessoa fala, nossa, nem parece Barretos. Eu falo, não, isso é o que parece Barretos. Isso é o que Barretos merece, né? Um coworking à altura do público que vem trabalhar aqui. Então a gente tem o IRCAD, que traz médicos, a gente tem várias oportunidades, a própria Festa do Peão, que traz um monte de empresa. A gente tem várias oportunidades de entregar essas pessoas um local para trabalhar super bacana. Eu vejo um ponto de mudança assim, muito forte da cidade quando chega o shopping, quando chega o IRCAD e o Hospital de Câncer Infantil. Acho que assim, essas três aberturas foi uma virada de chave na cidade, na minha visão. Do tempo que eu estava aqui. Existe o antes e o depois da inauguração, né? E nesse processo também, né, a gente estava ali produzindo um monte de eventos também. Então, acho que foi uma coisa que, junto, assim, a cidade começou a crescer e de lá para cá eu vejo isso, né? Assim, toda vez que eu volto para cá... Não adianta você ter poder público, claro que ajuda, colabora, mas as pessoas da iniciativa privada muitas vezes fazem muito mais. O Gema Genérica, como coletivo, fez eventos que a prefeitura não conseguiria fazer de forma nenhuma. Porque tem um formato engessado mesmo. Né? Isso é verdade, né? Na verdade, o nosso primeiro evento foi uma provocação para a prefeitura daqui, porque tinha um investimento muito restrito. Então a gente fez sem anúncio, toda a oportunidade falava, sem incentivo público. Mas aí trocou também a gestão depois. E aí a gente teve um diálogo legal, né? Principalmente porque tinha a Carla na Secretaria da Cultura, que foi uma pessoa também super importante, que a gente criou um diálogo legal. Ela já sentou aí e vai sentar de novo. Eu acredito. Ela assiste todos os programas, tá? Tá te assistindo agora. Então um abraço para ela também. Querida, também maravilhosa. Sim, então assim, tem as pessoas que acho que sempre levam, né, as iniciativas. Por exemplo, o Alex do Caborja também é um cara que tá no underground fazendo coisa. O Maestro do Caos é outra pessoa que você tem que chamar aqui. Eu adoro ele. Então, ele é fantástico. E ele é um cara... Deu uma paquerada eu brinquei com ele que eu tinha que mudar o nome para Além
além do Kaique, de tanto que ele apareceu no filme, porque tem banda de jazz, projeto na praça, tocou no parque. Eu falei, cara, tem que mudar o nome. E tem uma Sim, conversa, exatamente. Né? Então, assim, entende? Tem pessoas muito incríveis aqui. Quero falar também aqui fazer outro merchan. Faz o merchan. Da Multishine, que é de um cara que não é de Barretos. O Ronaldo, que veio para cá criança ainda, perdeu o pai ainda muito adolescente. Sim. E investiu numa empresa que hoje exporta, é uma palavra, mas manda produtos para o Brasil inteiro. Com qualidade, com tecnologia e com uma pegada de respeito ao meio ambiente. Aí você fala assim, mas é uma indústria química. Uma química que facilita a vida das pessoas, né? Em termos de limpeza, não só de higiene, mas de beleza também. E é um cara que investe em tecnologia para ter produtos mais ecologicamente aceitos, que tem o menor impacto possível no meio ambiente. Pô, e é Barretos, cara. Todo o rótulo do cara vai feito em Barretos. A gente tem que ter orgulho dessas coisas. Exatamente. Tem aquela empresa também de massa inbox, né? Que é daqui. É, a Italy. Entendeu? Tipo assim, tem coisas muito legais. Cara, essa eu ainda não ganho para fazer propaganda, mas eu faço tanta propaganda. Né, Nestor? Né, Ana Júlia? Faço tanta propaganda da Italy House, porque eu também tenho orgulho. Pô, o cara hoje tá com 200 unidades no mundo. Então. Porque tem na Europa, inclusive. Então é isso que eu falo, sabe? Um espaço como o Instituto Marx, por exemplo, que a gente já exibiu o filme lá. Maravilhoso, entendeu? Cara, olha isso. Por isso que eu falo, né? Essa iniciativa e o quanto a cidade mudou. Porque isso, há 15 anos atrás, era impensável. Agora, você veio para o Instituto Marx, vários institutos, né? Sim. Instituto Federal. E como é que é para eu assistir o filme? Eu tenho que ir numa exibição dessa? Ele não está disponível nas tantas plataformas que você trabalha. Ainda não. Mas é assim, porque... É contrassenso. Não é não. Eu vou explicar. É porque assim, quando você lança um filme, tem um certo rito, né? Então o que acontece? Se você coloca esse filme no YouTube, principalmente, já era. Ele não vai ser exibido em outros lugares. Eu não vou sair de casa para assistir uma coisa que eu aperto um botão. Exatamente. Começa desse princípio. Mas o que acontece? Quando você lança um filme, a primeira coisa é você mandar para festivais e fazer exibições que elas são mais estratégicas, né? Então a gente está mandando para festival também, aqui. Nós vamos começar a mandar para fora do país também. Você usou lei de incentivo para conseguir viabilizar exatamente. A lei Paulo Gustavo, né, já encerrou todo o ciclo e tal. E essa lei ela foi revolucionária, porque assim, ela deu a possibilidade de pessoas de várias cidades fazerem cinema. Porque é isso, né? Você vai numa lei estadual, federal, é muito difícil, né? Você concorre com muita gente e... Obviamente, se você cair numa lei de incentivo, por exemplo, você tem que negociar com várias empresas que geralmente já têm o seu escritório de advocacia, já têm os seus projetos selecionados. Então você entra numa seara que ela é complexa. Mas a Lei Paulo Gustavo ela foi muito importante porque ela deu oportunidade para os municípios discutirem como utilizar a verba. Então, até essa otimização foi mais interessante. Pô, não temos estrutura de filme, então não vai fazer longa-metragem. Temos 50 mil habitantes, não tem nem produtor de vídeo nessa cidade. Então, vamos fazer clipe, vídeo, entendeu? Então, foi uma lei muito legal, porque ela foi discutida, ela foi pensada para a realidade de cada município e com a participação de quem é da cultura no município. É um filme muito jovem, estreou ano passado. Tem uma vida ainda para um filme. Tem. Curta até, né? Isso. É um filme jovem. Sim. Ele ainda tem um pedaço para caminhar antes de chegar nas plataformas. Perfeito, é isso aí, é onde eu ia chegar. Porque tem esse rito de mandar para os festivais, depois desse período, aí sim, né, você negocia com distribuição, ou fala, ok, vai pro YouTube, enfim. Aí no Vimeo, o problema é seu, digamos assim. Mas não dá para publicar por enquanto. Então eu tenho feito essas sessões que levam um público, que traz debate, né, uma maneira, obviamente, também de eu divulgar meu trabalho, né, tem essa exposição e de fazer contato, porque exibir filme é um ato social, né, isso que é legal. Então eu gosto de exibir e depois falar sobre o filme. É engraçado isso, mas... Está disponível para discutir. Sim, eu gosto mais do depois do filme feito do que fazer o filme. Fazer o filme é chato. Eu não sou esse cara que, nossa, estou filmando, eu curto. Não, isso aí para mim é só o processo, entendeu? É o mínimo. Aliás, você gasta um tempo mínimo fazendo isso. Agora, eu vou voltar no estrategista, vamos porque voltar eu estou presa nessa palavra. Então né? vamos lá. Eu falo assim, a jornalista é a minha profissão, tá. Mas eu sou apresentadora de podcast, eles não falam apresentadora, falam que eu sou, como é que é? Eu hostess do né? Apresentador. Eu acho engraçado. Apresentador de rádio, né? Para mim. Podcast é um programa de rádio que veio para as outras plataformas e foi ressignificado. Mas as funções que um jornalista pode ter, que um marqueteiro, né, que é alguém
que um profissional de marketing pode ter são variadas. São. Essa de estrategista, você hoje é a que te dá remuneração mais pesada, mais robusta? Sim. Já que você tem várias cestas com os ovos? Sim. Então, em 2022 eu abri a minha agência, que é a Molécula Mídia. Né? Você gosta disso, né? Gema, molécula... São nomes... Célula, mas, né? Eu gosto dessa ideia, porque são ideias de transformação, né? Então, a molécula é isso. Você soma com outras pessoas. Eu acredito muito, assim, no poder das redes, né? De você fazer contato, de você fazer parcerias. Eu sempre fui disso e o coletivo foi a prova para mim que isso funciona. Então, a ideia do molécula é isso, né? O que é uma molécula? Como uma partícula que ela está disposta a se transformar, a se transmutar a partir desses contatos, né? Então, a Molécula Mídia nasceu como essa agência. Eu entrei nesse mercado, digamos assim, eu já tinha experiência de marketing, lancei algumas pessoas, foi uma experiência legal, só que é uma experiência também desgastante. E eu me encontrei em outros lugares, né? Eu comecei a atender alguns e-commerces, né? E eu vi que eu tinha mais para oferecer ali, porque o que acontece? O problema de você trabalhar lançando pessoas é que o seu CNPJ está na cabeça de um CPF. Então isso é muito perigoso. Se a pessoa surta... Você fala lançar pessoa, você pegou um especialista numa área exatamente. Que tinha um curso, um treinamento, uma mentoria, uma especialização. E fez todo aquele caminho para ele fazer das redes sociais a vitrine dele. Isso, ele já tinha... Para vender o produto digital porque, assim, dele. Eram pessoas, inclusive, que já tinham audiência grande. Estou falando aí de 150 mil, tinha um que já tinha até 1 milhão. Só que ter audiência e ter audiência qualificada são coisas diferentes. E fazer dinheiro com essa audiência. Exatamente. Né? Então, assim, fiz lançamentos, ganhei um dinheiro, foi legal, só que era muito desgastante. E aí teve um lançamento que a pessoa que eu lancei surtou durante o lançamento. Aí, eu vou te falar, eu já fiz 3 lançamentos. Sim. Um, inclusive, aqui, nesse ambiente aqui, que foi, inclusive, o que menos deu resultado. Sim. Eu acho que o ambiente mais bonito é o que menos deu resultado. Os outros foram na minha casa e não, deram mas mais não culpa resultado. o ambiente. Não, lógico que não. Agora, acabava o lançamento, eu tinha vontade de entrar aqui embaixo da mesa e dormir, chorar, porque é desgastante. É desgastante. Você ser vitrine de si mesmo... É muito desgastante. Porque tem outras estratégias que hoje eu acredito mais, né? Eu acho que assim, eu acredito no lançamento pago. Por quê? A taxa de comparecimento é maior, as pessoas pagam para o ingresso. E assim, só para explicar quem está assistindo, às vezes a gente está fora verdade, da a gente caixa. sai acelerando. O que é um lançamento? É uma estratégia de vendas, né? Ela foi criada pelo Jeff Walker, que depois o Érico Rocha comprou o direito e trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil. Pensa no lançamento de um filme. É a mesma lógica. Então você cria uma antecipação muito grande para lançar algo que é inédito. Vem aí, exatamente. Né? Ou que é algo que é inédito, ou é algo que, em tese, vai trazer um valor grande para as pessoas. Um curso de inglês, um curso de vendas, de oratória como o seu, né? De marketing, enfim, para qualquer área, de medicina e tal. E aí é feita essa antecipação com... o que eles chamam de CPLs, né, que é o curso pré-lançamento, então como se fosse trailers, né, que você promete ali o que vai acontecer, ensina alguma coisa e tal, e depois você abre o carrinho, né, que é essa ideia de, estamos aqui, compre, etc. Clique então, abaixo a lógica ela é muito... Reserve a sua vaga. Sim, é semelhante a um lançamento de cinema, entendeu? E o que as pessoas... promoção de supermercado. A quarta do vegetal, a quarta da feira no supermercado. Ele começa a anunciar na sexta, no sábado, no domingo, para chegar na quarta e ter gente dentro do supermercado. Perfeito. Só que isso tudo acontece no online. Sim, né? E por ser online, vamos dizer assim, não ter uma materialidade... isso faz com que as pessoas tenham que ter uma consciência maior. Então, por isso que se tem um tempo de exposição maior, são gravadas essas aulas, tem uma interação. E o ao vivo é desgastante. O ao vivo, porque você fica preocupado com aquelas bolinhas subindo, que são pessoas. Você fica preocupado que a hora que você começa a falar de preço, que você começa a oferecer mesmo, tá bendito da oferta. Aquelas bolinhas vão diminuindo, né? O númerozinho vai... Aquilo vai dando uma aflição na gente. Aliás, eu vou até aproveitar o meu próprio espaço para dizer que quem quiser o meu curso online, é só me seguir nas redes sociais, está lá na link da bio. Clica lá no Lu Gomes Comunica. Aliás, vai no Pode Aplaudir primeiro. É pode.aplaudir no Instagram. A partir de lá, você procura o Lu Gomes Comunica. E lá no link da bio tem meu curso, que é na Hotmart, inclusive. Eu hospedei na maior plataforma. Exatamente. Não garante nada. Não garante. Não, porque é uma série de fatores, né? E é exatamente por isso que lá em 2023, quando eu contei, né, desse surto aí que esse lançamento teve, eu parei, eu
virei à noite escrevendo um texto gigante, que ele deve lembrar até hoje sobre isso. Mas eu falei para ele, cara, olha o quão irresponsável você foi, eu só não vou te processar porque, sei lá, né, temos uma certa relação. Quantas horas de trabalho? Nossa, nem sei dizer. Nem sei dizer, porque você treina, e aí é que eu virei essa chave, né? Em 2023 eu falei assim, cara, tudo isso que eu entreguei de graça, entre aspas, para fazer essa parceria para construir, é um produto. Que vocês eram sócios. Não. Nesse caso, não, porque eu sempre fazia um método. Depois de ficar gato escaldado, eu fazia assim, vamos fazer um primeiro lançamento no orgânico. Eu quero ver quão qualificada é a sua audiência. Tá. 0 de tráfego. Entendeu? Porque aí não tem como mentir. Se a pessoa não é uma autoridade, ela não consegue fazer venda. Entendeu? Então eu fazia o lançamento no orgânico. Vamos ver o seu poder de orgânico. Mesmo que fosse baixo, eu gerava um caixa ali só para ver. Entendeu? E às vezes dava bom, às vezes dava ruim. Mas era um teste que eu fazia. Só que é isso. O problema de você lançar pessoas é que as pessoas estão achando que vai estourar no norte, que não é uma construção. Like não é venda. Não, like não é venda, seguidor não é venda. E outra coisa. Não é garantia de nada. As pessoas estão. A métrica da vaidade, né? Isso, tem a métrica da vaidade, mas tem também uma falta de visão de negócio, de gestão mesmo. Porque por isso que é uma estrategista. Então, exato, porque a pessoa pensa a curto prazo. E hoje eu não entro em um negócio para não pensar a médio e longo prazo. Sabe, me lança aí, eu já recusei. Né? Eu recusei uma semana passada, inclusive, para lançar uma psicóloga, que até tem uma audiência boa, só que ela não tem boa visão de negócio. Entendeu? E aí, quando eu conversei com ela com alguns pontos que eu já vi, eu falei, tô fora. Então, não faço mais lançamento. Sabe? Eu falei, posso mentorar você, faço isso. Ela, vou pensar. Então, assim, entende? Você precisa delimitar muito o seu escopo para lançar, porque é uma prática de vendas e esse é o problema. As pessoas não veem como negócio. Lançamento não é modelo de negócio. Lançamento é uma prática de vendas. Se você quer construir um negócio, tem que fazer caixa, você tem que saber de oferta, você tem que saber de demanda, você tem que construir uma audiência maior, você tem que entender processos que é natural em qualquer empresa. Mas como é o digital, as pessoas se deslumbram. Não, vou criar um link lá, vou fazer isso, nossa, vou ganhar milhões. Não é assim. Não é entendeu? assim. Não é assim. Não é assim. Eu sei não é que assim. Não é assim. Então, aí mas que agora eu vou ter um mentor, né? Opa, um mentor, com certeza. Aí, mas aí foi estrategista. E foi a melhor coisa que eu fiz, ter aberto a Bússola Digital, que é a minha mentoria, porque já são mais de 160 pessoas que... Mais de 160? 160 agora a gente está batendo. E que desde 2023 para cá. E eu não estou preocupado em escala, entendeu? Eu tô preocupado... você tem também essa com o CNPJ para CNPJ. Você tem empresas que vendem produtos e que você faz o quê? O que eu faço basicamente na mentoria, eu vou analisar o teu negócio. Então, por exemplo, você é um empreendedor ou você é um autônomo, né? Ou tem um projeto cultural, já mentorei bandas, artistas também, que tem uma dificuldade com o digital, tem uma dificuldade com o seu projeto. Né? Ao longo do tempo, há muito tempo analisando todo tipo de negócio, né? E assim, eu já atendi Temaqueria daqui de Barretos e a Petrobras, entendeu? Então é uma escala grande, né? FAM, Crefisa, Aliança Francesa, todas essas empresas eu já atendi. Então eu tenho uma visão... Mas aí você atende o quê? Um departamento, um produto? Depende. Já fiz, por exemplo... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por exemplo, a Petrobras, eu fiz uma campanha, né, uma mentoria para o departamento de marketing, que eles tinham uma dificuldade em criar ações multiplataformas. Então, foi um processo de uma mentoria. Aí, no caso da FAM e da Crefisa, eu trabalhei na parte de estratégia por 4 meses numa campanha específica que eles precisavam alavancar, entendeu? No IBCCRIM também, que é o Instituto de Ciências Criminalísticas, eu fiz também esse papel de estrategista. É mesmo? Sim. E o que eles precisavam? O que eles queriam? Lançavam curso, assim, né? Então, aí eu trabalhei... Eles tinham 14 cursos, né? Então, eu alavanquei as vendas deles também. O teu escritório é realmente aquela imagem romântica que a gente tem na tua casa, você trabalha na sua casa, ganha dinheiro no... Bastante na minha casa, fato. Só que eu tenho um escritório. Por quê? Eu tenho um sócio, o Augusto Espoto, né? Um abraço para ele aí, que certamente ele está ouvindo também, ou vai ver depois. E aí a gente criou a molécula lá, né? A gente fundou e a gente sempre trabalha lá, só que a gente trabalha de 1 a 2 vezes por semana de acordo com demanda. Então a gente vai estruturando e vendo, cara, o que precisa resolver isso.
Então a gente trabalha híbrido, né? Vamos dizer assim. Eu consigo. E é essa a tendência hoje? Eu acho, cara. Eu acho que é a melhor tirando de todas. O médico, digamos assim. Sim. Porque o que acontece? Se você trabalha presenciais, os serviços intelectuais, como o próprio advogado hoje já tem o trabalho híbrido. Sim. Né? Eu acho que é o melhor formato, porque o que acontece? Quando você, claro, né? Se você tem uma empresa, a ideia, né, da produtividade, ela está às vezes restrita a vamos criar um ambiente. De fato, tem coisas que no ao vivo nunca o digital vai superar. Né? A velocidade de algumas trocas, como o contato prolongado gera novas ideias. Né? Então isso tem que ser mantido. Por isso que o híbrido é o melhor formato. Porque quando você tem uma demanda, vamos dizer assim, mais programada, você consegue render mais. Sabe? Fica uma disciplina? Entrega... Como fica? Cara, eu me acostumei, né? Eu tô há 11 anos nessa, então para mim isso não é um problema. Não. Entendeu? Não. É o que eu falo, não sou a pessoa mais disciplinada, mas eu sou uma pessoa muito comprometida. E produtiva. Que eu acho que tem, sim. Porque o que acontece, né? Eu acho que também isso tem a ver. Na Molécula, por exemplo, né, nós temos uma rede de colaboradores, né, que entram em projetos específicos. Então a gente tem lá hoje 4 pessoas que estão conectadas a projetos. Né? Então é assim que a gente trabalha lá. Isso viabiliza, né? Possibilita que a gente faça muita coisa, que eu faça. Você conhece todos pessoalmente? Sim, todos. Todos pessoalmente. Mas você já contratou gente que você nunca viu pessoalmente? Não, por incrível que pareça, todas as pessoas que eu contratei eu conhecia pessoalmente. Então você ainda é a moda antiga? Sou. Eu acho que eu sou como um milênio aí, né? Que está entre um pé entre gerações. Eu acho que é o melhor negócio, né? Você ter... Eu gosto de conhecer, eu acho que é importante ter esse aspecto da confiança. Por sorte, eu trabalhei só com pessoas que eu admiro e conheci o trabalho e chamei para trabalhar e toparam. Entendeu? E o que te dá hoje mais prazer? Você tem... Porque você é híbrido. Você faz um trabalho, mas você é híbrido. Sim. Você é professor pós-universitário, não é nem universitário, né? Porque você dá curso em pós-graduação só. Mas... Dá aula só em pós-graduação. Você tem a tua parte cultural de cineasta. Sim. Ator não mais. Não. Não quer voltar para essa área? Por enquanto não. E tem esse lado empresarial como estrategista digital. E o que te dá prazer de fato? Tudo. Tudo. Você consegue extrair prazer de tudo? Sim. Tudo me dá prazer porque eu sempre olhei, por exemplo, eu entendi em um determinado momento da carreira que eu sabia as coisas, eu sempre tenho esse norte, as coisas que eu não quero. Então eu sei exatamente o que eu não quero. Por exemplo, trabalhar fechado numa empresa por horas e horas. Não é para mim, cara. CLT não mais. Não. E nada contra, no sentido assim, cara, é importante, mas acho que é aquela coisa dos ciclos, entendeu? Eu entendi que isso ficou para trás dentro dos meus ciclos. E que eu cheguei nesse novo momento em que eu fui para a área acadêmica, fui dar aula, Filho isso de foi bancário, super importante. Filho de bancário. De bancário não, né? Como um trabalhador dentro da agência, né? Mas aí eu fui para essa área, né, que eu gosto, que é criar várias coisas, né? Então eu vejo isso, eu consigo articular. Então, como eu falo, né, eu venho numa exibição, acabo fazendo parceria, venho para uma mentoria, numa viagem, apresento o filme. Então eu tento costurar, e eu sempre fiz isso, e acho que faço isso muito bem. Que eu consigo costurar os projetos de uma maneira que eu não estou vendendo pipoca e trabalhando com reator nuclear. Entendeu? Então, são coisas que elas estão relacionadas, porque digamos, a criação de conteúdo, ela é multiplataforma, que é o que eu faço, é o que eu estudo, é onde eu fiz meu doutorado em multiplataforma. Então, assim, tudo está relacionado de uma certa maneira. Agora, se fosse para você, vou aproveitar, né? Se fosse para você dar uma dica para quem hoje quer fazer dinheiro no digital e dizer, não, eu quero trabalhar, é isso que eu quero. Acho que a maioria dos pré-adolescentes pensam isso hoje. Sim. Eu vou trabalhar, vou ser youtuber ou vou ser digital influencer. Né? Eu tenho essa resposta. O que faz? Olha, é o seguinte, se você é novo e você não tem laço, não tem experiência, preste serviço. É a melhor coisa que você pode fazer. Vai ser estagiário. Não é necessariamente ser estagiário, mas, por exemplo, torne-se bom em uma das atividades que o digital oferece. Tem o tráfego, tem design, tem edição de vídeo, tem copy, tem uma série de coisas. Por mais que ainda tenha a IA, que obviamente vai tirar o emprego de muita gente que é incompetente ou que, né, não tem uma formação muito boa e que não sabe usar, mas é isso, porque a prestação de serviço, ela além de fazer você ganhar experiência, vamos dizer assim, a fruta mais baixa.
é aonde você pode realmente vender e não vender desonestidade, que o problema é isso. A pessoa, como você falou, às vezes entra, faz um curso de copy e vende um curso de copy. Faz um curso de tráfego para vender tráfego, entendeu? Um curso de tráfego, não é nem o tráfego. Então fique bom para você ter lastro. Então eu me tornei um estrategista digital porque eu já atendi mais de 50 empresas, né? Já mentorei mais de 660 pessoas. Então, obviamente, quando você vai pensando nesse empilhamento, você tem um lastro para falar. Eu já trabalhei em empresas grandes, já atendi empresas grandes, tenho meu próprio negócio, abri minha agência. Então eu posso falar com esse lugar imposto. tipo, passei anos e anos estudando isso. Então, óbvio, isso me dá uma autoridade. Para quem é jovem é isso, começa para quem é jovem é isso. Agora, sim, se você já tem uma experiência e você quer monetizar, a mentoria é a melhor coisa. Por quê? O curso digital hoje é interessante? Mas para você ganhar escala e você, né, conseguir isso, leva muito tempo. Né? Não é que é uma coisa que não é interessante, mas a mentoria é boa por vários motivos. Primeiro, porque você tem um contato direto com o seu cliente. Então, você vai conhecer, em vez de ser um botãozinho de uma pessoa que assistiu 10% do seu curso, você vai conversar com essas pessoas, você vai criar, né, um espaço de troca, você vai entender quem é o seu ICP, que é meio que essa ideia do público ideal, ou público dos sonhos, né, cliente dos sonhos, como eu falo bastante, né, enfim, uma coisa mais do Russell Brunson ali. Então, esse é o primeiro caminho para você monetizar. Então, por exemplo, se você é médico, né, se você tem uma loja ou tem uma experiência em alguma coisa, cria uma mentoria. E a mentoria, o que é? A mentoria é pegar na mão da pessoa e falar, vem por aqui. Isso, exatamente. Pegue a minha experiência e não precisa cair nos buracos que eu caí. Exatamente, é por aí e aí você traça, né? Por exemplo, na bússola digital, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico. Aliás, eu ainda estou respondendo, faz o quê? Uma semana que eu estou respondendo. Você me mandou mais de 70 perguntas. E algumas eu estou resolvendo na terapia, tá? Cara, isso é engraçado. Tem algumas que, assim, sabe aquela coisa? Eu tinha um hábito, inclusive nos cursos de oratória, de falar assim: conte um pouco quem é você. Eu tive que tirar essa frase. Porque a pessoa fala assim: quem sou eu? Como assim quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. Eu tô nessa fase com você. Entendi. Tem coisa ali que é muito Mas profunda. Você sabe que teve uma mentorada que entrou que ela voltou da terapia depois de responder o meu questionário. É isso. Mas é isso. É que faz parte do processo. É porque no oratório também eu faço uma coisa bem parecida. E é isso mesmo. Exato. A toda mudança, você quer vender, principalmente em rede social, que é uma vitrine para o mundo, é de dentro para fora. Não tem como ser de fora para dentro. Sim, e não é o discurso barato do coach, dessa coisa motivacional, que, sabe, eu nem gosto disso. Mas é uma questão de você entender o ser humano que está por trás, entendeu? Porque é isso, acho que o digital meio que banalizou essa ideia, sabe? E às vezes o ser humano que está por trás não se entende. Mas acho que assim, o digital banalizou essa ideia do indivíduo, ele está ali, ele é só um perfil. E não é, né, cara? Tipo, na verdade, são pessoas que têm seus problemas, e aí têm a gente volta naquela conversa. Mesmo que eu vista um personagem, tem uma hora que ou me transformo naquilo que eu quero ser, e tudo bem também. Eu vejo gente que vai lá e põe terninho, e depois ela se transforma e ela começa a usar terninho para ir na praia, né? E aí ela virou aquilo. Sim. Agora, se não vai ter uma hora que eu não vou cansar, eu vou me desgastar, porque eu não sou aquilo. Exato. Então, é por isso assim, que a primeira coisa que eu gosto de saber é essa leitura, né, de contexto e de vida, porque eu quero entender quem é o ser humano que está por trás. Porque isso vai influenciar no projeto. Então, uma mãe que tem, 3 filhos, 30 anos e é uma mãe solteira, não vai ter a mesma disponibilidade de um moleque de 25 anos. Entendeu? Alguém que já tem anos de mercado não vai fazer algumas coisas que uma pessoa, às vezes, que está começando... E às vezes a mãe tem mais... Mãe solo, ela tem mais necessidade de tempo, de urgência, do que o moleque, né? Exato. Então, e não tem tempo para investir. Essa é a primeira coisa que eu faço, né? Eu quero mapear para depois a gente falar de estratégia, modelo de negócio, como que funciona. Então, essa é a ideia realmente, né? Você extrair para você poder ajudar, porque isso conta muito, né? Você não é psicólogo e nunca faça isso, né? De querer se meter a atender a pessoa disso. Ela tem que levar para terapia, mas assim, é entender a pessoa que está do outro lado e dar o suporte emocional apenas para ela realizar aquilo que ela contratou você. Até onde você pode ir. Porque é humanidade. E às vezes, na mentoria, às vezes eu tenho que falar não. Tem pessoas... a arte te ajuda nisso? Pra caramba. Porque eu acho que a arte, ela promove... A arte é a pesquisa, né? De alguma forma também,
né, transito pela carreira acadêmica, né, fiz mestrado, doutorado, e o processo é muito parecido, né? Fazer uma pesquisa para um documentário, para um filme, ela exige você passar muitas horas, né, em cima do material, muita reflexão. Então, acho que isso ajuda a saber lidar com as pessoas. E eu gosto de dar aula, gosto de falar, né? Então, assim... Você gosta de gente? Gosto. Com certeza. Eu acho que uma coisa que mudou, né, que antes eu acho que é isso, né? Antes eu topava essa ideia, vamos estar sempre junto com galera. Hoje eu sou mais qualificado, mas eu gosto muito de estar com pessoas especiais, pessoas importantes. E Gustavo, você é uma pessoa especial. Você é tão especial Obrigado. que você está aqui. Esse espaço, Obrigado. Eu sempre falo isso nos episódios. Esse espaço eu criei junto com o Lombardi, com a Carol, com o Cornélio Júnior, para que a gente apresentasse, discutisse pessoas e não temas. Sim. Né? Muito legal. Porque os temas só existem porque as pessoas existem. Exato. E eu sempre busco trazer aqui pessoas que a gente pode aplaudir. Obrigado. Obrigada. Obrigada mesmo pelo seu tempo. Imagina. Sei que você está em Barretos e ainda quer ficar aí o final de semana, né? Eu não vou falar que dia que a gente está gravando, não. Mas eu sei que você está passando de novo uma temporada porque você pode trabalhar de qualquer lugar. Exatamente. Vou ficar uns dias aqui, mas eu aproveitei também para passar aqui no Pode Aplaudir. E aí também, quando tiver o filme, gente, está saindo nos jornais. É só segui-lo, já passou aqui o @ dele. Isso. Né? Você só seguir divulga lá. toda vez que tem um filme em Barretos, você divulga. Exatamente. Né? Gustavo.pador, e também, né, tem a mentoria, Bússola Digital, quem quiser também conhecer, né, tem um link na bio lá que eu vou ganhar desconto na minha. Tá vendo? Eu tô fazendo propaganda aqui, né? Exato, exatamente. Mas quem quiser conhecer tá lá também, eu conto, né, todo o meu processo, que é esse método que eu olho esses 4 pilares e que eu ajudo, né, empreendedores e pessoas que têm um projeto cultural, que estão com dificuldade, né, de relacionar as pontas e conseguir monetizar, né, ter um projeto que funcione e produzir conteúdo, né, que é toda uma junção de coisas. Né? Mas muito obrigada mesmo pela presença. Eu que agradeço pelo convite. E a nossa conversa ainda vai continuar, né, Lombardi? Ainda vou aqui porque eu quero extrair de você, eu quero ficar rica.